Boa tarde. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. Hoje pelos espaços jurídicos, com a entrevista com a advogada doutora Rita Malves, que é de São Paulo, vai estar conversando com a gente sobre rescisão indireta. Então, para você que está acompanhando a live e quiser enviar a sua pergunta, pode enviar que a gente faz a sua pergunta no decorrer da entrevista com a doutora Rita. Tema rescisão indireta. Seja bem-vindo a todos aqui nos espaços jurídicos pelo canal TP Fest no programa Bate-Papo Legal. Estamos aguardando a advogada doutora Rita Malves, que é de São Paulo. Estamos aguardando a entrada dela. Ela teve um pequeno probleminha em seu sinal. Estamos aguardando aqui novamente a entrada da doutora. Para você que está acompanhando pelos estúdios TP Fest, pelo canal TP Fest, o programa Bate-Papo Legal, pode estar enviando a sua pergunta sobre rescisão indireta, que a gente faz a sua pergunta no decorrer da entrevista. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Bate-Papo Legal. Estamos aguardando aqui, vamos enviar novamente o convite para Bate-Papo Legal traz a entrevista com a advogada doutora Rita Malves. Vamos aguardar aqui. Olá, boa tarde. A minha xará Rita também, né? Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao programa Bate-Papo Legal pelo canal TP Fest. Muito obrigada pelo convite. Desculpa, a conexão caiu, mas agora tá firme. Então, vamos começar, doutora. Eu vou pedir para a doutora se apresentar para as pessoas que não a conhecem. Claro. Bom, meu nome é Rita Malves, sou de Jundiaí, estado de São Paulo. Sou especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Atuo na área já há mais de 20 anos. Então, vamos dar início à entrevista. Eu vou pedir para a doutora definir o que é a rescisão indireta, porque muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema. É verdade, a rescisão indireta é quando o empregado dá a justa causa no seu empregador. Ou seja, porque o contrato não está tendo cumprimento de acordo com ele deveria ser, ele fala, chega, não vou mais trabalhar para o empregador, mas ele tem que seguir algumas regras para isso. E é como se ele tivesse sido demitido. E, doutora, em quais situações é cabível a rescisão indireta? A CLT, ela elenca algumas situações no artigo 483. A CLT é a consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas. Dentre elas, o que a gente vê bastante é o quê? O não cumprimento do contrato de trabalho, exigências de trabalhos acima das forças do trabalhador, ou ainda, quando ele está correndo risco de vida ou até de um mal muito grande. Por exemplo, quando ele não cumpre o contrato de trabalho, há várias formas. Não pagamento de salário, não depósito de FGTS, alterações de funções e horários sem prévio consentimento, dentre outros assuntos. É da linha A até a G que a CLT elenca as possibilidades. São várias, mas tem que estar dentro dessa legislação. E nos contratos de serviço, mesmo sendo CLT, consta as funções. Mesmo que a pessoa acabe aceitando, isso futuramente pode servir como prova num caso de rescisão indireta? Sim, porque qualquer alteração contratual ela tem que ser bilateral, ou seja, tanto o empregado quanto o empregador devem estar aceitando e não pode haver prejuízo para o empregado. Por exemplo, um acúmulo de funções vai exigir mais tempo de trabalho, mais esforços do empregado, então ele tem que ter uma contraprestação salarial para isso. Caso isso não ocorra, pode ser incluído na linha D, que fala não cumprir o empregador com as obrigações do contrato. Ou ainda, falar que o empregado poderá suspender a prestação quando tiver que desempenhar obrigações legais, mas incompatíveis pelas quais ele foi contratado para dar continuidade ao serviço. E, doutora, existe algum risco ao pedir a rescisão indireta? Existe
sim, e algumas pessoas não ponderam esse risco. Por quê? Rita, quando a gente pede a rescisão indireta, essa rescisão lá é judicial. Ela não é no âmbito administrativo. Então, tem que se entrar com um processo judicial e quem vai decidir é o juiz. Então, tem que ter uma prova robusta que tem que estar naquelas alíneas, né, do artigo 483, tá? Da CLT, para que o juiz fale, não, ok, realmente se enquadra no que a lei fala, então tem que ser rescisão indireta. Porque se o juiz entender que não é rescisão indireta, qual que é o risco? É como se o empregado tivesse pedido demissão. E aí, o objetivo maior da rescisão indireta, que é a liberação do fundo de garantia, o pagamento da multa de 40%, o pagamento de aviso prévio, cai por terra. E o empregado fica esperando de 2 a 3 anos para receber essa rescisão indireta no judicial, aproximadamente, e depois vai ser como se ele tivesse pedido demissão. E, doutora, quais são as provas que o empregado precisa ter para poder entrar com a rescisão? Bom, as provas documentais são as melhores provas, como um e-mail, conversas de WhatsApp, ou ainda, se for um atraso de depósito do FGTS, o extrato do FGTS, atraso de pagamento, o extrato da conta do empregado, né? São provas documentais, mas as testemunhais também são importantes. Ele pode ter até 3 testemunhas para provar o que ele está pleiteando. E qual o prazo, em média, desse processo? Aqui em Jundiaí e região, que seria Campinas, São Paulo, enfim, demora de 2 a 3 anos. Mas é importante dizer, Rita, que o processo ele inicia com uma audiência de conciliação. Então, pode ser que, ao receber a intimação, o empregador, na primeira audiência, que é de conciliação, ele faça um acordo e resolva o processo por ali. E aí é coisa de 2, 3 meses, ou seja, assim que marcar a audiência, né, já se resolve. Mas se o processo for até a final, até uns 3 anos. E enquanto a pessoa está aguardando o resultado do processo de rescisão indireta, ele pode arrumar um outro emprego ou isso vai prejudicar o processo? Não prejudica o processo, ele pode sim arrumar outro emprego, né? Ele vai estar sem a baixa na carteira. No entanto, o que é importante dizer? Hoje o empregado ele não precisa de um vínculo só, ele pode ter mais de um. Então não prejudica e não tem problema não estar com a baixa na carteira. E ele tem que comunicar, o empregado precisa comunicar à empresa que está dando a entrada da rescisão direta? Como que É funciona nesse muito caso? importante, muito importante. A comunicação deve ser feita por escrito e eu, para os meus clientes, eu sempre peço, ou até mesmo eu faço, por telegrama com cópia, para que, né, do remetente mesmo. Nós recebemos uma cópia e com aviso de recebimento, Rita, para que ele prove que ele mandou e que a pessoa da empresa recebeu. Então é importante ele ter certinho o endereço da empresa, porque enviar só um e-mail, a pessoa pode simplesmente não responder, a gente não tem como comprovar que ela recebeu. Então, um telegrama com cópia e aviso de recebimento é o ideal. E, doutora, o empregado, ele deve procurar assessoria jurídica antes de querer entrar com a rescisão indireta para saber se o caso dele se enquadra para esse tipo de É processo? fundamental ele entrar com assessoria jurídica antes de pleitear a rescisão indireta. Por quê? Como eu disse anteriormente, a rescisão indireta só pode ser judicial. Então, ele vai obrigatoriamente precisar de um advogado. E segundo, é como você disse, pode ser que ele ache que tem um direito e não tem. Porque a CLT, ela é bem restrita nas modalidades de rescisão indireta. Como eu disse, é da linha A a G. Então, são poucas as opções. Lógico que nós temos entendimentos de juízes, que nós chamamos de jurisprudências, que têm feito algumas novas possibilidades, mas ainda assim é bem delicado. E como eu disse, se ele não ganhar a ação, vai ser como se ele tivesse pedido demissão. Então é importantíssimo a assessoria jurídica. E a gente vai para as perguntas dos internautas. A gente está com a produção dos espaços jurídicos pedindo para a doutora chegar um pouquinho mais para frente, Assim, para melhorar um pouquinho a qualidade da imagem. E a assim gente começa melhorou? aqui. Eu acredito que para mim está boa. Os espaços jurídicos que está acompanhando pediu um pouquinho mais para frente, então. Eu vou começar com a pergunta da live. A gente tem a pergunta da Renata. Ela fala, doutora, se eu entrar com o processo, eu tenho que continuar indo ou não antes da primeira audiência? Assim que você enviar o telegrama e tiver a confirmação do recebimento pela empresa, não precisa mais comparecer. Ok.
E a gente tem a pergunta que foi enviada pelas redes sociais, para quem está na live e quiser enviar sua pergunta, fiquem à vontade que a gente faz para a doutora. Eu tenho a pergunta aqui da Patrícia, que é enviada pelas redes sociais, ela é de Louveira, São Paulo, e ela fala, boa tarde, doutora, eu gostaria de saber se caso eu entrar com a rescisão indireta, eu tenho direito ao seguro-desemprego? Sim, Patrícia, você terá direito ao seguro-desemprego, mas desde que o juiz aceite o seu pedido de rescisão indireta, ou seja, foi deferido, você ganhou a ação, você vai ter direito sim ao seguro-desemprego, normalmente, que será calculado pelo tempo que você trabalhou, de 3 a 5 meses de recebimento do seguro. E a gente tem a pergunta do Anderson, que é de São Paulo, capital. O Anderson fala, boa tarde, doutora. A empresa pode mudar o meu horário sem avisar? Se sim, porque eu não posso mais ficar nesse horário imposto pela empresa, no qual eu fui contratado para trabalhar. Aí, neste caso, cabe rescisão indireta? Boa tarde, Anderson. Vamos lá. A empresa só pode mudar o seu horário de trabalho se for feito um aditivo contratual e você concordar com esse aditivo, ou seja, você vai assinar esse aditivo e concordar com essa mudança. Durante o contrato de trabalho, não pode haver mudanças de horário sem o consentimento do empregado. Salvos algumas exceções, por exemplo, quem trabalha na área, por exemplo, de portaria, vigilância, enfim, normalmente no contrato de admissão deles, naquele contrato que a gente assina de experiência, já tem uma cláusula falando que ele aceita mudar de escala, de clientes ou até mesmo de horário. Então é muito importante, Anderson, você ir lá atrás, aquele contrato que você assinou e dar uma olhada se o seu contrato tem essa cláusula de possibilidade de alteração. Senão, ele vai seguir a regra geral de que tem que ter a sua autorização por escrito através de um aditivo contratual para ter a mudança. E aí você pode sim pleitear a rescisão indireta, demonstrando vamos dizer assim, demonstrando qual a problemática de mudar o seu horário. Por exemplo, você já tem um segundo emprego, você não pode mudar de horário. E aí você pode sim pleitear a rescisão indireta. E a gente vai para a próxima pergunta, que é do Lucas, de Campinas, São Paulo. O Lucas enviou, boa tarde, doutora. A empresa onde eu trabalho está com 2 férias vencidas. Até o momento, não tirei as férias e nem recebi também. Eu posso entrar como justa causa contra a empresa? Nesse caso, Lucas, eu entendo que não cabe a justa causa, tá? Eu entendo que cabe o quê? Você pleitear as suas férias em dobro, ou seja, você vai receber as férias mais um terço 2 vezes. Por quê? A empresa tem que te conceder as férias depois de um ano, você já tem o direito adquirido, porque você preencheu o período aquisitivo, e a empresa tem mais um ano e 11 meses para lhe dar essas férias. Não deu no prazo? Multa, e a multa é o quê? A dobra das férias mais um terço. Então, eu entendo que você, como a lei já prevê uma sanção para isso, já prevê uma penalidade, é mais fácil você pleitear a dobra das férias do que a rescisão indireta. E a gente tem a pergunta aqui da Nathalie, que é de Santos, São Paulo. A Nathalie diz, boa tarde, doutora. Minha pergunta é referente ao meu irmão. Ele trabalha em uma empresa já há 5 anos e nunca foi depositado o FGTS. O que ele deve fazer? Nesse caso, Nathalie, é possível ele entrar já com uma ação trabalhista, pode ser ou não a rescisão indireta, tá? Porque nos casos de não depósito de FGTS, o juiz só dá a rescisão indireta quando a pessoa comprova que ela foi prejudicada pelo não depósito. Por exemplo, fui comprar minha casa própria e não pude comprar porque eu achei que eu tinha 5 anos de depósitos fundiários e não tenho nada, não tinha o dinheiro para dar a entrada através do fundo. Então, ele demonstra aí um prejuízo e aí sim ele pode pleitear a rescisão indireta. Por que o FGTS é uma exceção? Em que pese seja um não cumprimento de contrato, o FGTS ele pode ser pago até o dia da rescisão. Então, quando ele rescinde o contrato, o empregador tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias, certo? Nesse período, ele pode recolher retroativo o FGTS com juros, multa, correção, etc. Então, só se ele demonstrar um prejuízo, ele poderia fazer a rescisão indireta. Mas nada impede que ele entre com o processo trabalhando, pleiteando o FGTS. Inclusive, até aconselho que ele faça isso, porque o FGTS, ele depois de 5 anos não vai poder ser cobrado, vai perdendo a quantidade de anos que ele pode pleitear. E a gente tem a pergunta do Wilson, que é de Minas Gerais, de Contagem. Ele manda, doutora, boa tarde. Caso a empresa de café que eu trabalho com produtos químicos
não esteja pagando a insalubridade, o que eu devo fazer? Boa tarde, Wilson. Bom, isso é muito comum, gente, não pagar a insalubridade. Nesses casos, o que é indicado? Através de uma ação judicial, chamada reclamação trabalhista, é feito o pedido dessa perícia, né? Essa perícia vai a um perito judicial escolhido pelo juiz. A sua advogada pode lhe acompanhar numa perícia in loco, ou seja, dentro da empresa, e o perito ele vai avaliar tudo. Ele vai avaliar a temperatura, ele vai avaliar ruído, ele vai ver todos os tipos de riscos que teria dentro dessa empresa que podem, ou não, né, no caso, que vão caracterizar a insalubridade. Sendo positivo, a insalubridade ela tem 3 graus. A de 10%, a de 20% e a de 40%. E aí o perito vai indicar qual é o grau da sua insalubridade. Lembrando que não só é uma renda a mais que tem no seu holerite, como vai te possibilitar uma aposentadoria antecipada. E a gente tem a pergunta na live da Michele. A Michele manda boa tarde. E se a rescisão indireta for negada, o que fazer? Então, Michele, se for negada a sua rescisão indireta, o juiz vai dar um prazo para a empresa fazer o pagamento das suas verbas rescisórias, como se você tivesse pedido demissão. Então, você não vai perder férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, mas você não vai ter direito ao aviso prévio e não vai ter direito ao saque do FGTS e nem a multa de 40%. Mas o seu FGTS fica lá depositado, ninguém retira. E a gente tem a pergunta do Cláudio, que é de Fortaleza. Ele enviou, doutora, eu trabalho registrado há 8 anos como motorista. Estou exercendo também a função de ajudante, fazendo a descarregamento das mercadorias. Não estou ganhando nada a mais por isso e faço duas funções. Nesse caso, eu posso pedir a rescisão indireta? Nesse caso, boa tarde, eu esqueci o nome dele, Murilo, é isso? É, Cláudio. Cláudio, perdão, Cláudio, boa tarde. Nesse caso, você pode pleitear o desvio de função ou o acúmulo de função. Aí eu teria só que entender um pouquinho melhor. Se você faz as duas funções, vai ser um acúmulo. Se você deixa de ser motorista e só é ajudante, é um desvio. Não aconselho a rescisão indireta nesse caso, tá? Aconselho o quê? Entrar com uma reclamação trabalhista para pleitear um plus salarial. Aí você verifica com a sua advogada de confiança o quê? Se tem alguma previsão na convenção coletiva. Tem algumas convenções coletivas, né, que ela já prevê até o percentual a mais que deve ser pago para o empregado que exerce esse acúmulo de função. Ele é registrado como motorista há 8 anos. Há 8 anos. Então, vou fazer o serviço de ajudante, o ajudante até recebe menos do que o motorista. Então, o que acontece? É um acúmulo realmente de função. Normalmente, o acúmulo é de 10 a 20% a mais no salário para poder compensar aí essa função a mais que ele está fazendo. E a gente tem a pergunta da Paula aqui, que é de Pato de Minas. Ela pergunta, doutora, a rescisão indireta é o mesmo que colocar a empresa na justiça? Isso não sujaria a carteira? Paula, não suja a carteira não, fique tranquila, porque os processos eles são públicos, isso é um fato. No entanto, hoje em dia é muito comum cada empregado procurar os seus direitos, né? Com relação a colocar a empresa na justiça, colocar a empresa no pau, é sim a rescisão indireta, dentre outras ações. Por quê? A rescisão indireta precisa ser judicial. Então, é como você disse, é colocar a empresa na justiça. Mas não suja a carteira, tá? Inclusive, a consulta a um processo judicial de empregado, ela só é feita por outros advogados. Dificilmente a empresa vai atrás disso. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Cristina de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela diz, boa tarde, doutora, eu trabalho como auxiliar de limpeza em um setor da empresa, mas sempre que falta alguém, sou recolocada para o setor que faltou funcionário. Eu já estou com problema nas pernas de ficar muito tempo de pé. Pedi para a empresa me mandar embora, ela se recusou. O que eu preciso fazer neste caso, pois também estou com problema nas pernas? Ótimo, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, lamento que você esteja passando por essa situação. Você deve
conseguir provas dessa função, desse desvio de função aí que você está tendo, porque você deixa de fazer a sua função e é alocada em outro local, né? Em outra função, em outro setor. E isso está lhe causando problemas de saúde. O primeiro passo é buscar o seu médico e verificar se é viável ou não um afastamento previdenciário. Por quê? Você hoje está registrada e tem a qualidade de segurada. Então, você pode pleitear o benefício por incapacidade ou auxílio-doença, que nós chamamos anteriormente. Então, você se afasta, cuida da sua saúde para depois você voltar a trabalhar. Enquanto isso, é importante você ter aí em mãos algumas provas, inclusive testemunhais, de que você está fazendo essa função a mais. E aí, entra com ação pedindo desvio de função. E também, se for o caso, até doença ocupacional, desde que você tenha os documentos médicos para provar que seu problema nas pernas é por conta desse a mais serviços que você está fazendo. Então, no caso dela, não seria o caso de uma rescisão indireta. Não seria o caso de uma rescisão indireta. É importante, inclusive, ela buscar o tratamento primeiro, Rita, para que ela não fique desamparada depois. Tá certo. E, doutora, a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para as pessoas poderem segui-la nas redes sociais e acompanhar as dicas, orientações da doutora, como pode estar fazendo. Muito obrigada. Bom, é só nos seguir nas redes sociais, @BuenoMalvesADV. O Malves todo mundo confunde, é igual Alves, mas com M de Maria na frente. Bueno Malves ADV. Nas redes sociais como Instagram, Twitter, enfim. E os telefones para contato é o 11 9 7564 1925, que também é WhatsApp. Nós atendemos todo o estado de São Paulo. E, doutora, faltou acrescentar algo durante a entrevista que a doutora gostaria de estar falando antes de a gente finalizar a entrevista? Eu acredito que sempre é importante frisar que o processo judicial é algo um pouco penoso e que a gente pode tentar sempre buscar nas vias administrativas uma solução para esse conflito. Então, muitas vezes os empregados nos procuram, nós fazemos um contato com o empregador e fazemos uma rescisão que chama mútuo consentimento, Rita, onde os dois cedem um pouquinho e conseguem chegar a uma rescisão que é muito mais rápida para receber do que a rescisão indireta. A única coisa que é importante frisar na rescisão por mútuo consentimento é que não tem direito a seguro-desemprego e o FGTS pode ser sacado somente no limite de 80%. A multa do FGTS de 40% é 20%, mas só isso que muda. O restante é tudo igual a uma rescisão normal. E a gente tem o quadro Falando a Verdade, doutora, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? Uau! O direito é minha paixão, gente. Desde os 20 anos eu atuo, né, através de consultoria na área trabalhista e posteriormente busquei a formação, tenho 3 pós-graduações, é minha vida o direito. Realmente, eu acho que quando a gente trabalha com amor, com paixão, o trabalho sai muito mais bem feito, né? Porque não é um trabalho, é um prazer. E o direito realmente é algo muito prazeroso para mim. Eu ajudo as pessoas e ainda ganho o meu ganha-pão. E, doutora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui no canal TP Fest, no programa Bate-Papo Legal, de estar tirando as dúvidas, esclarecendo aí as dúvidas dos internautas que estão acompanhando a live, o pessoal que enviou também pelas redes sociais. Então, gostaria de agradecer imensamente sua disponibilidade de estar aqui no programa Bate-Papo Legal. O prazer foi todo meu, é uma honra participar com vocês. Aí a gente já segue há algum tempo e vê que só tem matéria incrível. Continue com esse serviço maravilhoso, porque é um benefício para todos. Obrigada, doutora. E para vocês que querem seguir a doutora Rita nas redes sociais, é @BuenoMalvesADV. Segue e acompanhe os trabalhos da doutora, as orientações também. E, se precisar dos contatos, é só entrar em contato com o suporte de atendimento dos espaços jurídicos, porque ela também faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Obrigada, doutora, pela entrevista. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rita. Tchau, tchau.